Deus é bom. Queridos, para quem estava aqui, nós estamos hoje encerrando, hoje é o último dia da nossa conferência Casa. Para explicar, o que é a conferência Casa. A Casa é uma proposta que nós temos de falar sobre 3 casas específicas. Quais são elas? A casa que sou eu, como morada do Espírito Santo, a Bíblia diz isso, Nós somos morada do Espírito Santo, Ele habita em nós. Nós também falamos sobre a casa que é a nossa família, ok? Então, o nosso contexto familiar. E também falamos sobre a igreja local, que é a casa de Deus, amém? Ontem nós falamos sobre 2 dessas casas, a casa família e a casa igreja local. E a proposta hoje é falar sobre a casa que somos nós. E eu posso te dizer, meu irmão, que a maior parte dos problemas que temos nas outras 2 casas são resultado de não estarmos bem resolvidos com essa primeira casa. Muitas vezes, ou a maioria dos nossos problemas familiares, problemas no contexto eclesiástico, no contexto da igreja, vem da falta de resolução dos problemas internos ou da falta de clareza sobre a nossa real e verdadeira identidade. E é sobre isso que nós vamos falar, porque se você resolver primeiro essa casa, que é você, é muito provável que todo o resto funcione bem, amém? Olha só, quando você não tem clareza da sua identidade, na sua família ou no seu contexto familiar, nessa casa que é a sua família, você provavelmente vai cair em alguns problemas. Primeiro, conflitos de comunicação. Por favor, não diga amém, não se manifeste agora, mas quantos aqui sabem que não aqui no Sapopemba isso não acontece, mas lá na Malásia tem gente que tem problema de comunicação em casa. Vocês acreditam, gente? Eu sei que é difícil para você acreditar, Eu sei que na sua casa isso jamais aconteceria, mas os irmãos da Malásia, sabia que eles têm problema, dificuldade de impor limites, dificuldade de expressar o que estão sentindo ou o que deixam de sentir. Às vezes são meio ríspidos, mas graças a Deus isso não acontece aqui. Eu estou falando para você interceder pelos irmãos da Malásia, precisam da sua oração. Sabe, querido, enquanto nós não temos clareza da nossa identidade, nós caímos em problemas, até no contexto familiar, até no contexto de convivência, de relacionamentos, problemas de comunicação, por exemplo, deixar claro qual é seu limite. Deixar claro o que não está bom para você. Você vê, A gente precisa orar pelos irmãos da Malásia. Outra coisa que acontece quando você não tem clareza da sua própria identidade, uma coisa que acontece no contexto familiar é instabilidade emocional. Eu não sei se você já viu uma pessoa que um dia você conversa com ela, meu Deus do céu, parece que a pessoa colocou o dedo na tomada e a pessoa está elétrica e ela, vamos mudar o mundo, yes, e vamos para cima. E no mesmo dia, 3 horas depois, você fala, então beleza, vamos almoçar. Quer almoçar o quê? Cara, o que aconteceu nessas últimas 2 horas? Como pode ser o mesmo ser humano? Dá vontade de perguntar, quem está aí? Qual é teu nome? Querido, se falar legião, bom, a Bíblia dá algumas instruções do que fazer. Você vê que a mão está fazendo, deixa para lá. Mas meu irmão, se nós não temos clareza da nossa própria identidade, nós vamos enfrentar, e não só enfrentar, trazer problemas para a nossa família. Consegue perceber como não resolver a casa que sou eu afeta a casa que é a minha família? Deixa eu te dar uma dica, querido. Muitas vezes você está se questionando de todos os problemas que sua família tem que enfrentar, mas dificilmente você considera que boa parte dos problemas que sua família enfrenta é você. Que palavra empolgante. Aleluia. Obrigado, aí teve um fala Deus aí, meio tímido, Certeza que o cara que falou isso, deixa pra lá.
Quando você não resolve o problema dessa casa interna, você vai ter dificuldades de assumir e honrar com seus papéis familiares. E graças a Deus pela exposição maravilhosa da palavra de Deus que a Leila fez ontem. Meu Deus do céu, que coisa linda, querido. Como é importante nós sabermos assumir, respeitar e honrar nossos papéis dentro da nossa família. Tem muito filho querendo assumir papel de pai e mãe. Tem muito filho querendo ser pai do seu próprio pai. Alô? Sabe o que acontece também? Ontem a Leila foi brilhante falando sobre a inversão de papéis de homem e mulher, né, de cônjuges, que às vezes um homem não assume o seu papel, e aí a mulher tem que assumir o papel desse homem, e aí ambos estão desequilibrados. E a gente cria alguns fenômenos. Primeiro, uma mulher cansada, estressada, preocupada, com síndrome do pânico, carregando diversas doenças psicossomáticas que não deveriam ser coisas que são fruto dela assumir um papel que não deveria ser o dela. E como consequência disso, não é que a mulher assume esse papel e aí tudo fica equilibrado, não. Aí cria um homem banana, o famoso baby barba, sabe? É um marmanjo barbudo, mas na verdade é um menino adolescente, que está no quarto falando, mãe, colocou minha comida. Isso aí é os irmãos da Malásia que sofrem isso. Consegue perceber o problema de nós não termos clareza da nossa própria identidade, querido? É porque nós afetamos maleficamente ou trazemos problemas para a nossa vida, mas nós também carregamos esse problema para o nosso contexto familiar. Querido, Deus está nos convocando a ter clareza da nossa identidade nele. Porque uma vez que temos clareza da nossa identidade nele, fica muito mais fácil a gente cumprir e honrar com os papéis que ele propôs para nós, amém? Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa, e aqui eu só estou fazendo uma introdução dos problemas que a gente traz para a nossa casa, para a nossa família, por conta da falta de clareza da nossa identidade. Distanciamento e isolamento. É fruto, meu irmão, de falta de clareza de quem você é. Uma coisa é amar a solitude, e que bênção, eu gosto mesmo disso. Eu sou uma pessoa que, por natureza, por personalidade, eu sou extrovertido. Então, geralmente, quando eu estou no ambiente, eu estou falando, eu estou interagindo, eu estou com as pessoas. Mas eu, André, preciso do meu lugar de solitude, eu preciso dos meus minutos de silêncio, da minha hora silenciosa, eu preciso. E está tudo bem, momento de solitude é uma disciplina espiritual que Deus criou, e isso é muito bom, que bom que você tem essa clareza. Solitude é uma coisa, isolamento é outra. Porque a Bíblia fala em Provérbios que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E às vezes não é que a gente quer uma solitude para recarregar a nossa bateria, as baterias das nossas emoções. Às vezes a gente quer se isolar porque a gente quer viver do nosso jeito, com o nariz empinado, sem dar conta para ninguém. Aleluia! Não confunda, meu irmão, solitude com solidão. Solitude com isolamento. Aquele que se isola, provavelmente, está andando muito perto de cair em pecado. Porque nós, como igreja, como povo de Deus, somos feitos para viver ligados uns aos outros. A ideia do corpo de Cristo é uns para com os outros. Nós servimos uns aos outros, nós amamos uns aos outros, nós incentivamos uns aos outros, nós corrigimos uns aos outros. Amém? Consegue perceber como é importante a gente resolver essa casa que somos nós? Amém? Quando nós também não resolvemos essa casa, nós também trazemos problema para o contexto eclesiástico. Quais problemas? Falta de envolvimento e compromisso. Cara, eu achei brilhante aquele versículo que o pastor Neemias leu, que o contrário de divisão é cooperação. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso, porque eu achava que
O contrário de divisão é unidade. Então, assim, para eu não estar caindo em divisão, é só eu falar, não, estamos juntos, viu? É isso aí, é nós. Vai lá, pode fazer o que você quiser. Mas, querido, se nós somos um corpo, se nós, como corpo, estamos nos movendo para uma direção, e você está só olhando o que o corpo está fazendo, você é parasita, meu irmão, você já entrou em divisão. Era boa a hora para dizer amém. Obrigado, meu irmão. Olha só, se o seu corpo está inteiro se movendo para o lado esquerdo e a sua perna quer ficar... Deixa eu trocar o exemplo a fins políticos. Se seu corpo inteiro está movendo para o lado direito... Não devia ter feito essa piada, né? Desculpa. E a sua perna quer ficar do lado esquerdo, você manda se converter. Mas, meu irmão, o corpo ele tem que se mover junto, em unidade, amém? Falta de cooperação já é em si divisão. O fato de falar, não, que bom que vocês estão fazendo, mas eu estou de boa. Não, eu não sou contra não. A igreja está avançando, a igreja vai atingir alvos, objetivos, que legal, cara, que bom. Deus abençoe, viu? Eu oro por vocês. Querido, isso já é divisão. Porque uma vez que o corpo está se movendo, se eu sou corpo, eu estou junto. Uma vez que o corpo está indo em uma direção, se eu sou corpo, eu estou junto. Não foi o nosso Senhor que disse que quem não está ajuntando conosco, já está espalhando? Quem não está cooperando, não, eu também não atrapalho. Eu não sei se sua mãe falava isso, minha mãe falava, quem não ajuda, não atrapalha. É isso? Quem não ajuda, não atrapalha, isso. A verdade é que quem não ajuda já está atrapalhando, no contexto de corpo. Preciso lembrar você mais uma vez, querido, no cristianismo não tem o crente de boas. Não tem assim, quente, frio, eu sou médios, eu sou tranquilo, vivo minha vida, pago minhas contas, levanto a mão, até choro quando a Josi canta aqui, rapaz, que bênção. Querido, isso não existe no cristianismo. Ou você é quente, ou você é frio. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse, pelo fato de você ser morno, o próprio Senhor Jesus dizendo isso, através do apóstolo João, ele diz assim, pelo fato de você ser morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Ai, pastor, e a graça e o amor? Foi Jesus que disse isso, viu? E ele estava dizendo isso através do apóstolo do amor, João. Querido, não tem lugar para mornidão no reino. Consegue perceber? Se essa casa não está resolvida, você traz problema para a igreja. E se você busca uma igreja perfeita, para de buscar, porque ela vai deixar de ser perfeita o dia que você chegar. Amém? Por que nós não somos uma igreja? Porque eu estou aqui. Porque você está aqui. Porque se essa igreja fosse perfeita, ela não podia me aceitar. Mas graças a Deus, esses dias eu ministrei no Rio de Janeiro e na igreja, numa sala lá tinha uma frase, na igreja, uma frase, misericórdia. Em uma sala tinha uma frase falando o seguinte, nós não somos uma igreja perfeita, nós somos uma igreja saudável. Meu irmão, é muito diferente ser perfeito de ser saudável. Nós estamos nesse jogo de nos tornarmos uma igreja saudável, meu irmão. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu não resolvo essa casa interna, eu trago para o contexto eclesiástico, problemas de divisão, problemas de sentimentos facciosos. A Bíblia diz que facção não vem de Deus. Vamos ler. Deixa eu achar aqui, está lá em Gálatas 5. Eu só preciso achar o versículo, aleluia. Deus é bom. Você está recebendo algo bom essa noite? Versículo 19, Gálatas 5, versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade,
porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Aí, vamos parar por aí. Mas curioso que no versículo 20 ele disse, facções. E eu sei que você não pensou que aqui ele está falando sobre criar uma organização criminosa, porque, querido, provavelmente se você está pensando isso, dificilmente você vai estar lendo a Bíblia. Amém? Se você pensou nisso, a gente pode orar por você essa noite. Mas o que são facções? Facções, querido, é aquela velha mania que criança tem de falar assim, você é minha melhor amiga, deixa ela para lá, não fala com ela, porque você é minha melhor amiga. Ô, querido, isso é coisa de menininha de 4, 5 anos. Aí tem gente, marmanjo, adulto, homem e mulher, com esse mesmo sentimento do inferno, destruindo relacionamentos entre a igreja, destruindo relacionamentos até dentro de casa, porque a pessoa tem um sentimento tão faccioso, enraizado no seu coração, que ela consegue criar uma divisão na própria família. Isso nasceu no inferno, meu irmão. Isso é falta de clareza da nossa identidade. Porque quando nós somos plenos em Deus, sabemos quem somos em Deus, a gente não precisa ter um inimigo comum. A gente não precisa ter o grupinho exclusivo dos melhores amigos e aqui ninguém entra. Não, meu irmão. Quando a gente conhece o nosso Senhor, quando a gente conhece a nossa identidade nele, nós temos sim as nossas panelas, mas nossas panelas sempre estão com a tampa aberta. Por quê? Porque daí pode entrar mais gente, aí a nossa panela cresce, aí fica maravilhoso e mais pessoas são adicionadas a esse lugar de comunhão. Por favor, diga amém. É isso que Deus pensou para a igreja de Cristo, amém? Glória a Deus, nós precisamos, meu irmão, dessas resoluções dentro de nós. Aleluia, deixa eu caminhar aqui. Provei para você que quando a gente não resolve a casa interna, a gente vai ter problemas na família, problemas no contexto eclesiástico? Ok, então como que se resolve essa questão dos problemas de identidade? E eu louvo ao Senhor, porque esse mês a gente está falando de adoração. E tem uma relação íntima entre clareza de identidade e adoração. Repete comigo, clareza de identidade e adoração. Se você acompanhou algumas ministrações dessa série, ou uma que seja, você provavelmente me ouviu dizendo o seguinte: a adoração tem o poder de ajustar o seu foco. Amém? Porque quando você adora o Senhor, você para de olhar para as demais coisas, você para de olhar para as circunstâncias, você para de olhar para os problemas, e seu foco é ajustado para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente vive numa geração onde as pessoas entenderam que elas precisam assumir a sua identidade, e elas estão buscando, lutando ser elas mesmas, brigando pelo direito de ser elas mesmas. Não é a minha verdade, eu preciso ser eu mesmo, eu preciso ser autêntico. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se você não teve um encontro com Jesus, você não sabe quem é o você de verdade. Porque muitas vezes você está julgando que o você de verdade é aquela pessoa que desde a infância vem repetindo as mesmas coisas, os mesmos pensamentos. Mas eu preciso te propor uma coisa, meu irmão: o você de verdade é a imagem de Cristo. O você de verdade você só conhece quando você contempla o Senhor. N.T. Wright, descobri essa frase hoje, fui tão abençoado. Ele fala assim: adoração é a única forma de sermos verdadeiramente humanos. A gente não sabe o que é ser humano sem contemplar o Senhor, sem adorar o Senhor. Aleluia. Então muitas vezes algumas pessoas estão questionando: não, eu preciso me impor, porque eu preciso ser autêntico, porque eu preciso ser eu. Agora a grande pergunta é: quem é o eu de verdade? E meu irmão, se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Jesus, o eu de verdade é aquele eu parecido com Cristo. É a imagem e semelhança do nosso Senhor, amém? 2 Coríntios 3, versículo 18. Você está recebendo algo bom essa noite? Que bom.
E aqui eu estou lendo na NVT, o texto diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que texto maravilhoso, gente. Nós agora não temos um véu que nos separa do Senhor, mas podemos contemplar o Senhor. E conforme contemplamos o Senhor, nós, primeiro que o texto diz assim, vemos e refletimos. Algumas versões mais antigas não usam esse termo, mas o grego traz essa ideia do ver e refletir. É como a lua não tem luz própria, ok? Eu espero que todos saibam disso, a lua não tem luz própria. Mas a lua reflete a luz que ela recebe do sol. Querido, nós não temos luz própria. Mas se contemplamos o Senhor, somos iluminados. E essa iluminação que recebemos, ilumina a vida de outros. Aí, vemos e refletimos a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Querido, a transformação e o resgate da sua identidade começa com contemplar o Senhor. Quando enxergamos o Senhor, quando vemos o nosso Senhor, nós somos gradativamente transformados e nos tornamos mais parecidos com Cristo. E no final do dia, é isso que nós estamos fazendo como igreja, como família, como pessoas, nos tornar parecidos com Jesus. Amém? A Bíblia fala em Romanos 8, versículo 29, assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Pastor, você acredita em predestinação? Acredito. Aqui, ó. Ele nos predestinou, para quê? Para a gente parecer com Jesus. Fomos predestinados, meu irmão. Para quê? Para nos tornar parecidos, semelhantes à imagem do Filho de Deus. O Senhor nos predestinou para isso. Querido, não ache que você, por conta dos seus erros, do seu passado, da sua família, da sua origem, você está distante demais e para você é impossível se tornar alguém parecido com o Senhor. Não, meu irmão, você nasceu para isso. Você tem todas as ferramentas necessárias para isso. Para isso o que, pastor? Para parecer com Jesus. A capacidade de parecer com Jesus foi implementada no seu coração, amém? Colossenses 3, versículo 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Oh, que coisa maravilhosa. Pastor, o que isso aqui tem a ver com adoração? A palavra conhecer aqui é a palavra grega epignosis, que traz a ideia de um conhecimento profundo, certeiro, sabe, milimétrico, aquele conhecimento correto. Não sei como falar além disso, é isso. Conhecimento certo. Quando nós adoramos o Senhor. Hoje a gente estava cantando aqui, eu sou tão abençoado por essa música da família, que a bênção e tudo mais. E meu irmão, eu não sei se você percebeu, mas pelo menos sobre mim, veio uma consciência tão grande, querido, do propósito que Deus tem para as nossas famílias. Sabe, eu fiquei pensando assim, enquanto a gente cantava, que fracassado eu serei se eu edificar uma igreja grande, numerosa, relevante, com milhares de membros, e no caminho a Catarina não ama Jesus. No caminho eu perder aquilo que mais vale, que é a Estela e a Catarina. Oh, meu irmão, eu fui chamado por Deus para dar resposta ao reino, mas essa resposta tem que começar dentro da minha casa. E ali, enquanto a gente cantava, a minha oração é: Jesus, me ensina, me mostra, me instrui como te apresentar de maneira adequada para minha filha.
porque essa é a missão que eu recebi do Senhor. Consegue perceber? Estávamos adorando Ele. Isso não estava sendo falado, mas pelo fato de adorarmos esse atributo de Deus, que é o Deus que se importa com famílias, eu recebi algo de Deus, e eu passei a conhecer mais a Deus, e conhecendo mais a Deus, estou me tornando mais parecido com Deus. Amém? Fez sentido? Eu consegui explicar o que eu queria? Amém. Quando nós adoramos ao Senhor, recebemos revelação, clareza sobre quem é o nosso Senhor. E com essa clareza, nos tornamos mais semelhantes ao nosso Senhor. Aleluia. Quando adoramos o Senhor, recebemos clareza. Tem um texto, está aqui. Salmo 115. Eu vou ler apenas o versículo 8. Salmo 115, versículo 8. Aqui ele está falando de um ponto de vista negativo, mas essa verdade também é verdade do ponto de vista positivo. Diz assim: aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a esses ídolos que eles fizeram. Olha que coisa. Aqueles que constroem ídolos e se devotam a ele, e o adoram, e confiam nele, se tornam iguais ao objeto de sua adoração. Querido, você está se tornando parecido com aquilo que você adora. Deixa eu ler o contexto, vamos lá do versículo 4. Fica com essa informação, você está se tornando parecido com aquilo que você adora. Se você adora o Senhor Jesus, meu irmão, você está se tornando a imagem e semelhança do nosso Senhor. Agora, se você está adorando a ídolos, você está com um problema. Deixa eu ler a partir do versículo 4. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam, garganta, mas não emitem sons. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. E eu sei que você é crente raiz, e ao ler esse texto, provavelmente você pensou nos nossos irmãos católicos, que têm as suas imagens e esculturas. E eu acho, obviamente, isso muito problemático. Mas sabe qual é o maior problema, querido? Nossos ídolos gospel. Nós do lado de cá, cometemos pecado de idolatria muitas vezes e estamos querendo rotular os católicos. Às vezes, isso aqui, se torna o ídolo de muita gente. Às vezes o ministério, cara, eu vou fazer, eu irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, Senhor, eu vou fazer, Senhor, conta comigo, Senhor, eu vou me lançar. E aí, daqui a pouco, o ministério que é de Deus se tornou seu ídolo. Porque você não está querendo mais Deus, você está querendo o ministério. Às vezes, a nossa própria família, que é essa bênção maravilhosa, se torna um ídolo. Porque a gente só se achega até Jesus para conseguir bênçãos para a nossa família. Ídolo. Querido, enquanto Jesus for um meio para, você está adorando ídolos e não a Jesus. E se Jesus é um meio para você conseguir alguma coisa, os seus momentos de oração estão se tornando cultos a outros ídolos. Sério isso, né? Pausa dramática, né? Isso daqui foi tudo pensado, obviamente, para sei lá para quê. Nós não podemos, meu irmão, permitir que o trono do nosso coração esteja dividido. A verdade é que no Evangelho ou Cristo é tudo, ou não é Evangelho. Nós não podemos permitir que a nossa carreira, que nosso trabalho, que nossos sonhos, que nossos objetivos pessoais, que as coisas que nós queremos se tornem ídolos. Uma vez orando aqui numa quinta-feira, eu ouvi do Senhor a seguinte frase: grande, numerosa e relevante, isso daí é seu ídolo ou é a minha missão? Eita Jesus, vai com calma.
Sabe brincar não? Porque às vezes, até as profecias que recebemos de Deus, alcançar, discipular, enviar 1% da região de Sapopemba, Deus falou, então se Deus falou, agora vai, e a gente vai se comprometer com isso, e vamos. Cara, você quer isso por quê? Eu tive que me expor diante do Senhor. E eu falei, Senhor, posso falar a verdade? Eu preciso que o Senhor corrija a rota do meu coração, porque em determinado momento eu não sabia mais se grande, numerosa e relevante, alcançar, discipular e enviar 1% da região de Sapopemba era o que eu estava fazendo por amor a Jesus, ou era aquilo que eu queria, só para mostrar para todo mundo, olha o que a gente fez. Meu irmão, de nada vale construir coisas grandiosas com a motivação errada. Eu não quero que os nossos objetivos e a nossa missão como igreja, e os nossos sonhos e as promessas que recebemos da parte de Deus, se tornem ídolos em nossos corações. A grande verdade, meu irmão, é que depois dessa oração, a resolução que eu tive diante de Deus é: Jesus, eu quero viver essas coisas, quero mesmo, mas já tem sido bom demais. Se hoje o Senhor mudar a rota, se hoje o Senhor me mandar para outro lugar, se hoje o Senhor fazer as coisas de um jeito diferente, eu vou ser tão grato, Pai, porque nesses 5 anos de jornada, eu já vi muita família transformada, nesses 5 anos de jornada, eu já vi a mão do Senhor intervindo, coisas acontecendo, milagres sobrenaturais acontecendo, e aí a gratidão chegou no meu coração, e é como se eu ouvisse o Senhor dizendo: beleza, agora está pronto, vamos. Deus não vai permitir que você entre no lugar certo com a motivação errada. Porque Deus, Ele não quer que a promessa que Ele te fez se torne um culto de adoração a ídolos. Amém? O chamado de Jesus para nós é que Ele seja tudo para nós. Quando nós entramos nesse lugar de destruir os ídolos do nosso coração, nós podemos contemplar Jesus como Ele merece ser contemplado. Sabe, o texto que nós lemos lá em 2 Coríntios 3, versículo 18, eu não abri aqui, mas pode colocar, por favor? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. Muitas vezes, queridos, os ídolos que carregamos e nem percebemos, se tornam véu. O que é o véu? O véu é um tecido que é colocado na frente do rosto, e aqui no contexto ele está falando de Moisés, que colocava esse tecido na frente do seu rosto, e com um pano na cara não dá para ver direito. E muitas vezes os ídolos que carregamos se tornam um véu que nos impede de ver o Senhor adequadamente. Quer saber um véu que muitas vezes nós carregamos? O nosso sotaque ministerial. Deus só pode falar se for do jeito que eu aprendi, porque se Deus falar diferente, aí eu vou entender que não é Deus. Meu irmão, Deus tem compromisso com a tua palavra, não com as regras do nosso ministério. Oh, querido, você devia dizer amém, isso é segurança para você, meu irmão, porque nosso compromisso aqui com a igreja não é pregar o que a regra, ou uma regra que foi estabelecida, um estatuto que foi estabelecido. O nosso compromisso com a igreja, como igreja, é pregar a palavra de Deus, e isso deve ser segurança para você. Eu não sei de quem é essa frase, mas uma vez eu ouvi isso, que perguntaram para um homem de Deus, perguntaram não, ele disse assim: você não deveria procurar uma igreja perto da sua casa, você deveria procurar uma igreja perto da palavra. Amém? Nós não podemos deixar que os ídolos se tornem tão próximos da nossa vista, ao ponto de perdermos de vista o que realmente importa. Por exemplo, o Lucas está aqui na minha frente. Eu posso ver o Lucas perfeitamente. Ele está me encarando com cara de bravo. Deveria ter escolhido outro, por exemplo, mas amém. Mas eu posso ver o irmão aqui na minha frente.
Agora, se eu tenho um ídolo, vamos supor que minha caixinha de lenço se torne meu ídolo. Ah não, estou vendo Lucas e estou vendo minha caixinha aqui com uma visão periférica. Mas quanto mais eu presto atenção naquilo que eu quero e não naquele em quem eu adoro, mais aquilo que eu quero rouba de diante dos meus olhos a visão daquele a quem eu adoro. Amém? Não permita, querido, que os desejos do seu coração se tornem um ídolo. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em realizar os desejos do nosso coração e não as concupiscências da nossa carne. A grande verdade, meu irmão, é que nosso coração precisa ser convertido a Ele. Nós contemplamos Ele, nós vemos Ele, nós somos transformados à imagem dEle. E conforme somos transformados nessa imagem, a nossa vida passa a funcionar. A maior parte das nossas crises de identidade são fruto da falta de clareza de quem é o nosso Senhor. Toda revelação que você recebe de Jesus gera uma revelação de quem você é. Pastor, prova isso. Jesus fala, quem os homens dizem que eu sou? Jesus fala para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos respondem, olha, alguns dizem que você é Isaías, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus, ok, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro recebe uma revelação do céu. Ele fala, você é o Cristo. Você é ungido, você é a resposta da promessa, você é aquele que a gente estava esperando. Pedro, ele tem essa revelação, ele fala, você é o Cristo. Jesus disse, Pedro, ou Simão, você disse bem. E não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Olha só, Jesus confirmou, essa revelação aí é das boas, veio do céu. Agora, uma vez que você teve revelação de quem eu sou, deixa eu revelar quem você é. Por isso, Simão, agora você se torna Pedro. E sobre essa revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Meu irmão, Pedro teve revelação de quem Jesus é. E automaticamente ele recebeu uma revelação de quem ele era para Jesus. Conforme contemplamos o Senhor, aprendemos a nos enxergar. Faz uma cara bem profética aí e vira para o irmão que está do seu lado e fala, se enxerga. É engraçado que os casados que estão sentados um do lado do outro falaram com mais tom profético, né? Aleluia. Mas Romanos 12, versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Eu amo porque Paulo ele dá a contundência necessária. Ele falou, não é uma sugestão, não é um conselho, não é, vê aí, considera aí, não. Ele falou, advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Querido, o que isso tem a ver com adoração, com contemplar o Senhor? Não dá para se achar o cara, não dá para se achar a pessoa super especial, o alecrim dourado, contemplando Jesus. Porque quando você vê o Senhor, você vê a perfeição do Senhor, você vai ter que admitir igual Isaías. A Bíblia diz, Isaías 6, no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, meus olhos viram o rei. E aí, Isaías ele vai falando aqui, descrevendo que ele viu o Senhor assentado no seu alto sublime trono, e os anjos voavam com duas asas cobriam os olhos, com duas cobriam os pés, e diziam, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Mas em algum momento Isaías fala, estou perdido, eu vi o Senhor, e agora, Ele é tão santo, Ele é tão puro, Ele é tão lindo, como que eu vou viver? Quando você contempla o Senhor, automaticamente você contempla a si mesmo e diz, vixe, aleluia. A gente está lendo a Bíblia em um ano, e a gente estava lendo agora, em Juízes, todas as teofanias. O que é uma teofania? É a manifestação de Jesus no Antigo Testamento, ok? Então, quando a Bíblia diz, provavelmente, principalmente no Antigo Testamento, o anjo do Senhor e não um anjo do Senhor, eu acredito que está falando de uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, quando diz o anjo do Senhor.
E se você estudar, você vai ver que só aparece escrito o anjo do Senhor em contextos onde as pessoas ficam desesperadas. Elas falam, ai meu Deus, vou morrer. Eu vi a Deus. E aí em Juízes, ele fala, não, fica tranquilo, você não vai morrer. Quando nós contemplamos o Senhor, quando nós vemos o Senhor, ficamos conscientes das nossas próprias mazelas. E se isso é um português muito rebuscado, quando nós contemplamos o Senhor, nós vemos os nossos próprios paranauê. E a gente vê que precisa de ajuda. Pedro, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus no barco, ele fala, antes de Jesus falar qualquer coisa, ele fala, Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. Não dá para se achar quando você vê quem é Jesus. Agora, também não dá para se menosprezar quando você enxerga que você é um investimento de Jesus. Tem uma manifestação do orgulho, querido, que não é ficar com o nariz empinado. Tem uma manifestação de orgulho que é ficar com o nariz abaixado. Nunca ouvi esse termo, desculpa aí. Mas quem se menospreza é tão orgulhoso quanto quem se hipervaloriza. Porque muitas pessoas estão se menosprezando, dizendo assim, não, eu não presto para nada não, eu sou o verme de Jacó. A mosca do cocô do cavalo do bandido, sabe? E a pessoa se reveste de uma falsa humildade. E querido, muitas vezes isso é buscar louvor próprio, porque você se menospreza tanto para alguém falar assim, não bichinho, diga isso não, você não é assim não. Falsa humildade, meu irmão. Quando você contempla o Senhor, primeiro, não tem como você se achar, mas segundo, você tem que reconhecer aquilo que você carrega por dentro. Qual é o equilíbrio? 2 Coríntios 4, agora vai ser difícil achar o versículo. Eu acho, vê o 8, Renzo, por favor, enquanto eu vou tentando achar aqui. Desculpa, gente, eu não estava pensando em falar isso. Não, é o versículo 7. Errei por um, hein? Meu Deus do céu. Quando você contempla o Senhor, primeiro, você não se acha. Segundo, você chega nesse equilíbrio aqui. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis, de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus, não de nós. Consegue perceber? Você não se acha, mas você também não se menospreza. Você pode dizer, eu sou um vaso frágil de barro, mas eu sei quem eu carrego, o Deus Todo-Poderoso, a resposta que o mundo precisa. Por isso que eu estou em uma missão. Não que o poder venha de mim mesmo, não que a habilidade, a capacidade venha de mim mesmo, mas é Cristo operando através de nós. Amém? Um capítulo antes, o apóstolo Paulo fala, não que de nós mesmos tenhamos essa pretensão, essa confiança, mas a nossa confiança vem de Deus, que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Querido, a nossa confiança, nossa suficiência vem dele. Consegue perceber o poder de você contemplar Jesus? Porque agora você não tem mais crise de identidade. Ai, eu sou só um vaso de barro frágil. Você fala, não, mas peraí, mas eu carrego o tesouro. E você também não fica falando, olha que vaso top, eu carrego o tesouro. Não, meu irmão, você é de barro. Baixa a bola aí. Esse é o equilíbrio, meu irmão. E esse equilíbrio nós só encontramos contemplando o nosso Senhor. É por isso que eu quero repetir aquilo que eu comecei dizendo. Você só conhece o eu de verdade quando você vê o eu de verdade através dos olhos dele. Querido, quando a imagem que você contempla é o reflexo dos olhos dele te enxergando. O eu de verdade você vai conhecer quando você passar a se enxergar com a ótica de Deus. Aleluia. Todo orgulho, toda soberba, toda autodepreciação caem por terra a partir do momento em que contemplamos o nosso Senhor. E como isso se dá?
quando adoramos a Ele, meu irmão. Quando adoramos a Ele, a nossa atenção é fixada nele. Aleluia. E nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Amém? Querido, por isso que é importante, sabe, nós podemos fazer agora, pedir para o time da música subir aqui. Beleza, vamos fazer isso, podem subir aqui. E a gente vai fazer um momento de adoração aqui, mas é importante, meu irmão, e a gente está falando isso o mês inteiro, que você não limite a adoração a momentos de música da igreja. É uma vida de adoração, é uma vida. Tem uma música do David Keelan, a música fala assim: se eu erguer as minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Aí ele fala: tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar ao Senhor e fazê-lo sorrir. Meu irmão, essa é a ideia. E aí o refrão da música diz: que a minha vida cante a ti. Essa é a ideia de adoração, querido. Que a nossa vida seja uma expressão de adoração e de louvor ao nosso Senhor. Que tudo que nós fizermos, seja em palavras e em ações, adorem ao Senhor. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. Esse é nosso chamado. Viver para a glória dele, viver adorando. Meu irmão, eu quero te convidar, conclamar você a implementar o estilo de vida de adoração. Querido, coloca um alarme no teu celular, cria um método, cria alguma coisa, meu irmão, mas torne a adoração uma prática diária, porque quando contemplamos o Senhor, a nossa vida é transformada à imagem do próprio Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. A gente vai cantar essa música que nós falamos aqui na ministração. Que bom. Bom, vocês foram guiados mesmo. Obrigado. Pode ficar de pé, querido. Enquanto a gente ouvia essa música também, e por isso que eu estou dizendo que eles foram guiados, talvez guiados pelo fato da cifra já estar pronta, fresca na mente, né? Pode ser. Mas uma coisa que eu ouvi da parte do Senhor enquanto a gente estava cantando é que Deus é aquele que restaura coisas. E eu lembro que a Leila falou isso. Não existe nenhum relacionamento, não existe nenhuma família que Deus não possa restaurar. Querido, a Leila estava falando aquilo pelo espírito de profecia. Não existe um caso tão dramático ao ponto do Senhor Deus não poder restaurar. Deus é o maior interessado, meu irmão, em trazer redenção, remissão, restauração para a sua família. Pastor, eu não sei mais se eu creio. Querido, se eu fosse você, eu mudava o seu coração agora, porque naquilo que o Senhor pretende fazer em nossas vidas, requer de nós uma atitude de fé. Se você ousar crer, meu irmão, se você disser: sim, Senhor, eu reconheço que você pode fazer. Oh, aleluia. Eu estou ouvindo dentro da minha cabeça uma música que fala de um outro contexto, mas se aplica perfeitamente a isso. O irmão Asaf Borba cantou: sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tem os seus caminhos, tem seus próprios planos. Venho, pois, com alegria, venho cheio de alegria, não lembro, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Querido, sabe de uma coisa? Tudo que Deus precisa de você essa noite é: sim, Senhor, eu reconheço, você pode. A Bíblia conta a história de um pai que chegou até Jesus e falou: Jesus, meu filho está com problemas, cura ele se você pode. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, o homem disse para Jesus: Deus, eu creio,
ajuda-me em minha falta de fé. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, eu creio, mas eu acho que eu ainda não creio o suficiente para acontecer. Você me ajuda? E querido, o que eu estou dizendo para você essa noite é que talvez essa noite você precisa apenas dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu reconheço, você pode. Essa é a faísca que precisa. Aleluia. Sabe, querido, numa noite como essa, famílias podem ser restauradas. Deus está trabalhando nesse ministério de restaurar famílias. Querido, talvez você diga: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer tudo, eu nem sei como crer em tudo, mas Senhor, uma coisa eu consigo crer: você pode. Querido, é suficiente. E ele pega junto. E Jesus não julgou aquele pai, mas Jesus curou aquele menino. Aquele pai reconheceu: Jesus, meu nível de fé não é suficiente, mas eu sei que você pode. Talvez o que você precisa essa noite, querido, é reconhecer: Jesus, eu sei que você pode. Oh, aleluia. Meu irmão, nós vamos cantar, e eu quero que você declare essas verdades sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus pode restaurar lares. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Amém. Amém. Deixa eu dizer, a gente vai cantar essa mesma estrofe de novo. E se você está enfrentando alguma situação, querido, com um parente, com um cônjuge, com algum familiar que está vivendo algo bem complicado, meu irmão, eu quero que nesse momento você pense nessa pessoa e você declare essas verdades sobre essa pessoa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te alcance, que o Senhor te dê paz, meu irmão. Oh, aleluia. Deixa eu dizer algo, antes de você fazer essa declaração, querido, para que a fé possa ser efetiva, tem que haver perdão. Ah, como que eu vou cantar que Deus te dê paz se Ele me machucou, se ela me machucou, se ela foi injusto comigo? Meu irmão, esse é o momento de você resolver isso diante da cruz e dizer: eu libero, eu perdoo, que Deus te abençoe, que Deus te alcance, que Deus te dê paz. Meu irmão, a partir desse lugar nós podemos exercer fé e Deus faz aquilo que Ele disse que ia fazer. Amém? Vamos cantar. E faça brilhar teu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações.
família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção te acompanhe até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Sabe, eu não quero criar uma doutrina, uma teologia, mas a Bíblia diz que Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Minha irmã, às vezes fazer o lugar de adoração, o seu lar, surte muito mais efeito do que muitas DRs. Às vezes levantar adoração na sua casa gera muito mais efeito do que discutir. Às vezes, minha irmã, levantar mãos santas e cantar para Deus, deixar Deus se manifestar dentro da sua casa, surge muito mais efeito do que algumas conversas. Então o que você deve fazer? Deixar Deus ser adorado a partir da sua casa, fazer da sua casa o lugar de adoração. Deus pode alcançar
alcançar os cônjuges, Deus pode alcançar aquelas pessoas que parecem impossíveis. Deus pode restaurar as coisas, colocar a família em ordem. Minha irmã, não desista de crer. Você entrando por essa porta com seu marido, segurando a sua mão, servindo ao Senhor, a sua casa é o lugar da bênção do Senhor. Não desista de crer, meu irmão. Deus pode restaurar a sua casa, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode restaurar seu casamento, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela intervenção do céu sobre a nossa casa, a intervenção do céu sobre a nossa família, sobre aqueles que importam para nós. Jesus, nós não desistiremos de crer. Nós sabemos, você pode, você pode, você pode. E nós diremos: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. A Bíblia conta uma história onde Paulo e Silas são livres da cadeia, e o carcereiro, ele tem um encontro ali com Jesus a partir da vida de Paulo. E eu quero declarar sobre a sua vida aquilo que Paulo falou sobre a vida daquele homem. Ele diz: se crer, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Oh querido, se você crer, serão salvos tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, obrigado, Pai, por uma semana cheia dessa consciência. A consciência de que o Senhor é o Deus que se importa e ama famílias. Jesus, obrigado, Pai, por uma consciência da capacidade divina de gerar um altar de adoração em nossa casa, em nosso lar, sabendo que isso afeta toda a nossa família. Eu te agradeço, Senhor, por uma semana poderosa, onde a presença esteja 100% consciente na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, querido. Seja abençoado praticando a palavra de Deus.